O evento que iniciou a participação brasileira nos combates no Teatro de Operações da Itália na Segunda Guerra Mundial foi o desembarque do primeiro escalão lá em Nápoles no dia 16 de julho de 1944. E hoje, 80 anos depois, a gente tem uma informação nova para te passar, que é justamente o local exato onde o navio de tropas desembarcou naquele dia e como é que foram os primeiros momentos dos soldados brasileiros em solo italiano. Quer saber como é que foi isso? Fica aí com a gente. Antes de começar, eu vou te convidar para vir com a gente em outubro de 2025, justamente daqui a alguns meses, para a gente celebrar os 80 anos do Projeto Manhattan, que criou a primeira bomba atômica da história e também deu fim à Segunda Guerra Mundial com os bombardeios nas cidades japonesas. Essa é a Missão Átomo que a Sala de Guerra vai realizar em outubro e você pode vir junto com a gente para visitar a maior coleção de aeronaves militares do mundo, o Museu Smithsonian Área e Espaço em Washington, onde você vai poder ver de pertinho o B-29 Enola Gay, que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima. Vamos conhecer também toda a coleção de interceptadores japoneses que enfrentou os B-29 e só pode ser vista nesse local no mundo inteiro. Depois disso, eu vou te levar para o Novo México, onde a gente vai visitar Los Alamos, o local onde a bomba atômica foi desenvolvida, e nós vamos ver a casa de Robert Oppenheimer, o Museu Norris Bradbury e também vamos ao local da primeira explosão atômica da história, o local de testes Trinity, que fica dentro da base de White Sands e só abre para turistas uma única vez por ano. E só a Sala de Guerra vai poder te levar lá para dentro para poder ver o Marco Zero, o Rancho McDonald, onde a bomba atômica foi montada e todo aquele cenário de deserto coberto pelo vidro verde chamado trinitita, criado pela primeira explosão atômica. Eu guardei o melhor para o final porque nós vamos ainda fazer um voo épico e histórico num verdadeiro bombardeiro Boeing B-29 Super Fortress. Você quer ficar de fora disso aí? É claro que não. Então já clica nesse link que está aqui, missãoatomo2025.com.br, ou escaneia o QR Code que também está na tela, chama lá os nossos agentes que eles vão te oferecer a melhor condição possível para você realizar esse sonho. Não se esquece que eu serei o seu guia e te espero lá. Toda a história do trânsito, da transferência do primeiro contingente de tropa brasileira para a Itália em julho de 1944 é cercado de muitas circunstâncias novas, porque ainda tem documentação nova sendo emitida para o público 80 anos depois do acontecido. Foi o que aconteceu recentemente com os diários do próprio navio que levou os brasileiros para a Itália, o USS General Mann, que só recentemente a gente teve acesso pela primeira vez aos diários de bordo do navio, e esses diários foram usados como referência pelo Durval Lourenço no seu novo e belíssimo livro Guerreiros da Província, que eu inclusive já fiz a resenha, você pode conferir nesse vídeo bem aqui. Eu recomendo a leitura, tá? Nessa foto aqui a gente está vendo o general Zenóbio da Costa, comandante da Infantaria da FEB, o general João Batista Mascarenhas de Moraes, o comandante da própria divisão de infantaria, aqui o capitão Paul Maguire, comandante do General Mann, né, do navio de transporte de tropas, e um outro oficial da Marinha dos Estados Unidos aqui, que eu não sei o nome precisamente. Mas essa foto aqui muito provavelmente foi tirada já no atracamento do navio, lá em Nápoles, um sol belíssimo de verão no dia 16 de julho de 1944. Mas pouca gente sabe que esse navio, ao zarpar do Rio de Janeiro, sob comando do Maguire, ainda não tinha como destino Nápoles. Ele tinha como destino o norte da África, muito provavelmente a Argélia, onde ficava o quartel-general das forças aliadas no norte da África. Mas eu queria deixar claro para todo mundo que pode ter ficado em dúvida aqui, que sim, o destino final das tropas brasileiras sempre foi a Itália, mas
No caso específico da FEB, que ainda necessitava de realizar o seu treinamento final em armas combinadas e guerra moderna no próprio teatro de operações, a tropa brasileira seria recebida inicialmente no norte da África para realizar todo esse treinamento, ser equipada e posteriormente ser transferida para a Itália já como uma tropa de combate 100% pronta. O que aconteceu justamente no meio da viagem foi uma decisão tomada pelo general Mark Clark, o comandante do 5º Exército Aliado. Mark Clark então demandou que esse navio com o primeiro escalão da FEB não fosse para o norte da África e sim direto para a Itália, desembarcasse diretamente em Nápoles, porque o 5º Exército, sob comando dele, havia perdido de repente todo o corpo de exércitos francês que estava sob comando dele e que iria agora para a invasão do sul da França, na costa francesa do Mediterrâneo. Se vendo então de repente sem o grosso de sua infantaria, Clark então chamou os brasileiros direto para a Itália para que tapassem o buraco deixado pelos franceses o quanto antes. Nessa outra foto aqui, muito provavelmente tirada em sequência daquela primeira, estão mais altos oficiais envolvidos naquele primeiro trânsito de tropa brasileira. Aqui no palanque, mais uma vez, central na foto, está o general Mascarenhas de Moraes, lendo aí provavelmente uma carta, aos presentes, uma carta aos soldados que estão prestes a desembarcar. Do lado dele, o general Zenóbio da Costa. Do outro lado, Paul Maguire, comandante do navio. E aqui está o comandante Raul Reis, que era da Marinha do Brasil, o elemento de ligação da Marinha do Brasil com esse primeiro trânsito de tropa do Exército para a Itália, tá? Aqui a gente está vendo também o chefe da 2ª seção do Estado-Maior, o então tenente-coronel Amaury Cruel, futuro comandante do 2º Exército em São Paulo em 1964. E aqui também do outro lado, o coronel Floriano de Lima Breiner, chefe de Estado-Maior da Força Expedicionária Brasileira. Um outro aspecto interessante da chegada do primeiro escalão de tropa brasileiro na Itália é que, apesar da ordem de Clark tendo sido dada para transferir o desembarque diretamente para Nápoles, essa mesma ordem não se configurou nos outros organismos norte-americanos na Itália, notadamente na PBS, ou Peninsular Base Section, a seção do Serviço de Logística dos Estados Unidos, que deveria simplesmente armar a FEB com todos os armamentos, veículos, munição, comida, tudo que a FEB precisava para ser uma força de combate, dado que os soldados foram para a Itália simplesmente com os uniformes e itens pessoais. Claro que isso aí foi acordado previamente, não foi nada de emergência e nenhuma falta de provisão brasileira. Os soldados, desde o começo, deveriam receber isso tudo no teatro de operações, mas eles inicialmente deveriam receber isso no norte da África e serem transferidos para a Itália com tudo já recebido, o que não foi o caso no fim das contas. Para somar a confusão, a invasão do sul da França, que vinha sendo marcada e desmarcada constantemente ao longo de todo o primeiro semestre do ano de 1944, finalmente havia ganhado uma data para ser desfechada, bem no comecinho de agosto de 1944, ou seja, pouco menos ou aproximadamente 2 semanas depois desses eventos que vocês estão vendo aqui. Então, o grosso do material armazenado na PBS estava, na verdade, destinada à invasão do sul da França e não ao 5º Exército Americano, no qual a FEB deveria ser inserida. E esse fator aí teve um peso imenso no atraso do armamento da FEB, que só foi se dar aproximadamente 1 mês depois da chegada das tropas em solo italiano. Mais uma vez, essa foto aqui foi tirada no ato do atracamento do General Mann lá em Nápoles, e imediatamente assim que o navio atracou, veio receber o general Mascarenhas, então o general Jacob Devers, então o comandante supremo das forças norte-americanas no Teatro de Operações do Norte da África e também vice-comandante aliado do Mediterrâneo. Além de ir receber o general Mascarenhas lá a bordo do navio, os dois desceram juntos e o general Devers então colocou uma guarda de honra para receber Mascarenhas de Moraes e os soldados brasileiros. Essa foto que você está vendo aqui é justamente do momento em que o general Mascarenhas faz a revista dessa tropa de honra, passa em formatura, sendo sucedido pelo general Zenóbio, que está bem aqui atrás.
Curiosamente, nesse mesmo dia 16 de julho de 1944, o general Devers recebeu de Washington no telegrama que o nomeava como comandante do novo 6º Grupo de Exércitos, que deveria ser o componente principal da invasão aliada do sul da França. Então, esse compromisso aqui com a recepção das forças brasileiras foi um dos últimos que Jacob Devers exerceu como vice-comandante aliado do Mediterrâneo. Numa observaçãozinha histórica adendo a essa foto aqui, percebam que toda a guarda de honra está armada com fuzis Springfield M1903 e não com o fuzil semiautomático M1 Garand. Para você entender a diferença entre essas duas armas aí, eu fiz o vídeo sobre o armamento da FEB, que você pode conferir nesse link bem aqui em cima. Mas para quem já entende do assunto, ver essa guarda de honra armada com os Springfield aqui, na verdade, demonstra que simplesmente não havia Garands suficientes para armar todos os soldados americanos naquele teatro de operações. E como eu falei, o suprimento de Garands naquele momento no tempo estava ainda mais curto por conta da previsão de suprimento prioritário para a invasão do sul da França. Mas aí a gente sabe que pouco depois daqueles eventos lá, a tropa brasileira desembarcou do navio, fez uma reunião numa área aberta, um pouco ali afastada, mas ainda junto do cais do próprio navio, e em seguida foi em forma até o estacionamento designado para os brasileiros no subúrbio chamado Bagnoli, ainda em Nápoles. E essa foto bem icônica aqui, muito famosa, tirada junto do famoso Castel Nuovo de Nápoles, né? Esse castelo grande aqui que hoje fica ali bem perto do porto, mas no centro da cidade, né? Uma peça de arquitetura que é vista por todo mundo que passa por aquela região, acabou sendo o elemento cenográfico mais importante dessa primeira marcha brasileira na Itália. E como vocês veem aqui, os soldados estavam todos utilizando o uniforme do tipo A, que foi um dos 3 uniformes autorizados para uso pela FEB. Afinal de contas, se você não sabe nada sobre o uniforme da FEB, também pode ver nosso vídeo só sobre os uniformes da FEB e passar a entender tudo a respeito disso. E já que você está nessa vibe aí de entender sobre uniformes da Segunda Guerra Mundial, dá só uma olhada nessa peça aqui. Um Tropenhelm do Afrika Korps, que pode ser seu. O Tropenhelm é uma peça de vestimenta utilizada pelas potências europeias em suas colônias no começo do século XX, e esse modelo aqui é o Tropenhelm desenvolvido para uso pelo Deutsches Afrikakorps, o corpo de exército alemão que atuou no deserto no norte da África entre 1941 e 1943. E agora essa peça que já fez parte do cenário da sala de guerra pode ser sua, porque o bilhete para concorrer custa só R$ 5 e você pode comprar pelo link que está aqui na descrição ou então escaneando o QR Code que também está na tela. Acessa lá, garante os seus bilhetes, pode comprar quantos quiser, mas corre porque eu vou sortear em pouco tempo, então não fica de fora dessa e boa sorte. Mas voltando aqui para a nossa história, foi justamente nessa ocasião aqui, nessa primeira marcha dos brasileiros na Itália, que aconteceu aquele engano por parte de alguns civis italianos que confundiram os soldados brasileiros com os soldados alemães aprisionados, né? E realmente a presença da FEB na Itália era tão singular por se tratar da primeira tropa sul-americana a pisar no teatro de operações europeu, que literalmente quase qualquer coisa podia acontecer. E foi só depois desse evento aí que realmente se viu a semelhança muito grande entre o uniforme brasileiro do tipo A e a Feldbluse alemã que era usada pelos soldados em campo. E a partir desse momento, o uso desse uniforme aqui pelos soldados brasileiros na Itália foi bastante restrito. Mas eu quero que você preste muita atenção nessa foto aqui e nesse edifício da foto, que é o Castel Nuovo de Nápoles, para você agora ter uma experiência bastante imersiva, porque você está prestes a conhecer o local exato onde os brasileiros desembarcaram na Itália. E quem vai fazer isso para vocês é o meu amigo
Pedro, um dos expedicionários que seguiu com a gente para a Itália no último mês de abril para a expedição A Cobra Fumou 80 anos. Pedro, depois que a nossa expedição se encerrou, ele ainda prolongou sua estadia lá na Itália e foi para Nápoles para poder conhecer a cidade e também tentar encontrar o local exato onde o General Mann, o navio americano de tropas, estacionou, trazendo os brasileiros pro Teatro de Operações Europeu. E não é que ele achou o local exato onde o navio atracou? Então segue essa experiência aqui com o Pedro, porque você vai ter uma compreensão espacial muito melhor de onde os primeiros brasileiros colocaram os pés no Teatro de Operações da Itália na Segunda Guerra Mundial. Salve, salve, amigos do canal Sala de Guerra. Meu nome é Pedro Toiara de Matos STS, sou juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e um dos expedicionários que acompanharam o Júlio César na expedição A Cobra Fumou 2025, comemorando os 80 anos da vitória da FEB na Itália. Eu estiquei um pouco a viagem, e essa é uma opção para aqueles que fazem as viagens com o Júlio, você conhecer um pouco mais do país depois que a expedição oficial acaba, e decidi conhecer ali a Costa Amalfitana e também Nápoles. Nápoles, onde tem esse porto aqui, local do desembarque da Força Expedicionária Brasileira na Itália. E eu vou mostrar para vocês o exato local do desembarque, que é esse aqui, falando para vocês o porquê que eu entendo que esse é o local exato, beleza? Então, vai como um bônus aí para os amigos do canal, valeu? Bom, gente, então vamos lá, para vocês não ficarem vendo a minha cara feia aqui. Esse é o local que eu acredito que seja o exato local do desembarque da FEB na Itália, tá? E eu vou lhes dizer o porquê eu acredito nessa hipótese. Eu linkei aí um vídeo que mostra as cenas do desembarque, tá? E vocês vão poder comparar para ver se vocês têm a mesma conclusão do que eu. Bom, nesse vídeo a gente consegue ver que há um pier onde os soldados estão desembarcando e há um outro pier, que no caso seria este daqui, ó. Esse outro pier onde existem outros barcos, outras balsas lá, tá? Não tem outros piers para lá, então esse aqui teria que ser o pier mesmo do desembarque. Também neste pier aqui, exatamente neste local aqui onde agora não tem navio algum, é o local onde atracam os grandes cruzeiros, navios transatlânticos. E vocês vão ver lá do outro lado tem um, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver que esta área parece ser uma área de maior profundidade, porque aqui também temos um navio bem grande. Ali, ó, nós temos navios que são grandes também, são barcas, né? Também são grandes, mas vejam, bem menores do que essa aqui, que me faz crer que essa é uma área de maior profundidade, então, para navios maiores. Se a gente também reparar lá no vídeo que eu linkei, ó, ali é a área de porto de carga, e a gente consegue ver os guindastes de porto de carga no vídeo, e exatamente nessa mesma posição aqui, o que também me faz crer que este é o local exato. Além disso, este local aqui é o local da estação, do porto, que eu também vou mostrar para vocês, tá? Essa é uma área restrita, essa área aqui de fora. E onde eu tô aqui, ó, tem um vidro, porque coincidentemente, tá? Isso foi coincidência mesmo, eu acabei ficando num hotel que é aqui dentro da estação, é o Smart Hotel, depois eu vou mostrar para vocês. Mas, ó, aqui é uma área, na verdade, de um restaurante, café da manhã. Essas mesas aqui são apenas para drinks. Ontem eu sentei numa delas querendo comer também, e o cara me fez sentar nessa outra aqui, porque aquelas ali são só para beber. E o restaurante estava vazio, mas enfim, é coisas da Itália, tá? Então aqui tem esse hotel com esse restaurante que é só para hóspedes, tá? E coincidentemente eu consegui ficar aqui, mesmo sem saber, e aí eu posso ter essa vista aqui que vocês vão ver lá de fora. Essa vista não é a mesma, tá? Porque essa é uma área restrita, é uma área já de embarque de passageiros para os cruzeiros. Então
Eu vou sair lá agora e a gente vai dar uma conferida nisso e vamos continuar vendo o porquê que eu acho que essa área aqui é a área exata do desembarque. Bom, gente, então aqui ó, é o restaurante onde eu tava, Molo. Aqui nós temos ó, o Smart Hotel e esse aqui é o porto, a estação do porto de Nápoles, tá? Acredito que o prédio esteja bem reformado aqui, mas que ele já existia antes, viu, gente? Mesmo na época ali da FEB. Então, logo na saída aqui, a gente vê este castelo, que é o Castelo Nuovo, que aparece em imagens que eu vou colocar aqui no vídeo. Essas imagens aí que vocês estão vendo. Local onde teve uma marcha da FEB, que é até aquela marcha famosa, onde eles teriam sido confundidos com prisioneiros alemães, e teriam sido xingados, hostilizados pelos italianos, que pensavam que eles fossem alemães por conta da identidade de uniformes, né? Então, essa seria a área exatamente ali, né? Da marcha onde isso aconteceu. Aqui do lado, ó, é a área onde eu estava mostrando para vocês, essa área restrita. Veja que ali onde eu estava é bem melhor de mostrar, porque aqui já tem essas grades, né? É uma área mesmo de embarque, desembarque das pessoas que vão viajar, vão pegar os cruzeiros aqui, né? Ó, o restaurante ali onde eu tava, ó, era bem do outro lado daquela parede ali, Molo 10, mas esse local de desembarque aqui. Então o que eu acredito que aconteceu? Houve o desembarque ali e aqui tem uma área grande, ó, onde temos esse estacionamento hoje aqui, uma área de dispersão. Então, uma área grande para que as 5 mil homens, 6 mil homens, 10 mil homens que desciam ali dos navios pudessem ter para onde andar, né? Para ter fluxo. E aí eles vinham para cá. Ó, esse aqui é o prédio do porto, tá, gente? E eu vou mostrar ali para vocês que tem um transatlântico, na verdade um cruzeiro, né? Não sei se é um transatlântico, mas é um cruzeiro ali do outro lado, demonstrando que essas seriam áreas de maior profundidade do porto aqui, né? Então, eu acredito que essas tropas tenham caminhado por aqui, só que essa não seria uma área de reunião, né? Aquela área que a gente diz de assemble, porque aqui ainda é muito próximo, ó, das docas, né? Ainda é muito próximo. E se você concentrasse áreas aqui com homens parados, né? Com muita gente parada, o que ia acontecer é que ia dar uma confusão, né? Porque muita gente querendo passar, os outros movimentos do porto também não param, né? Tinha muita coisa acontecendo na época. E você teria que jogar essas pessoas para outros lados, né? Dispersar realmente. Aqui uma área grande onde poderiam andar com mais tranquilidade, mas eu acredito que eles foram encaminhados àquela área lá, ó, lá no fundo, a gente vai chegar lá, que é uma área onde hoje tem barcas menores ainda, né? O que me diz também que essa profundidade ali especificamente deve ser menor. Mais barcas que vão para a Costa Amalfitana. Eu ontem vim de Sorrento e minha barca parou exatamente ali. E era uma barca menor do que aquelas outras ali que a gente viu. Então acredito que eles tenham sido levados para lá. Ó, aqui ó, a gente consegue ver, tem um navio de cruzeiro aqui, ó, Amarela Voyager. Já é um navio bem grande, tá? Já é um cruzeiro, um navio realmente grande. E ali as partes de embarque, né? Acredito que esteja sendo feito um embarque, um desembarque, um preparo até desse cruzeiro, tá? Que também demonstra que essa área aqui, ó, deve ser uma área de maior profundidade. Enfim, essa área aqui também é uma área fechada, mas eu vou tentar chegar ali na frente, onde eu acredito que essas
essas tropas tenham sido reunidas, tá? E depois elas de lá então, né, que é ali onde a gente vai, mas de lá elas marcham sentido aqui o centro, né? E aquela foto é capturada, né? Mais ou menos, pode ser um pouco mais para frente, né? Mas mais ou menos nessa posição aqui, né? Da direita para a esquerda, essa foto é capturada com os soldados brasileiros marchando, a tropa brasileira, né? Marchando ali em frente ao Castelo Novo. Então vou tentar chegar mais perto lá, talvez consiga, talvez não, mas vamos dar uma olhada para ver o que a gente consegue. Então, pessoal, consegui aqui, ó, chegar num mirante na exata avenida onde aquela foto foi tirada. Então a marcha aconteceu exatamente ali, em frente aqui ao Castelo Novo. Esse mirante aqui hoje é claramente uma construção mais moderna, tá? Aqui embaixo ficam bilheterias, alguns cafés, principalmente as bilheterias desses ferries aqui, que são os que vão ali para a ilha de Capri, Amalfi, Positano e os destinos turísticos famosos aqui da região. Então, essa região aqui embaixo, ó, este plano aqui embaixo, e que provavelmente era também um plano aqui onde eu estou, tá? Aqui tudo devia ser uma área de docas em geral, né? Hoje transformada aí nesse mirante aqui para o porto e embaixo as áreas de bilheteria, né? Aproveitamento de espaço. Ali, ó, a estação, o cruzeiro que eu mostrei para vocês. Do outro lado ali, o local, né? Aqui assim, onde eu acredito que tenha sido o desembarque. Lá já a continuidade da cidade, prédios mais novos. E aqui, ó, de novo, a avenida, né? Então, eu acredito que esta aqui tenha sido a área de reunião das tropas brasileiras, especialmente aqui nas áreas de docas, mais exatamente onde estava este mirante aqui, e numa praça, ó, que a gente consegue ver. Vocês estão vendo, tá ventando bastante aqui, né? Eu não sou um profissional da área como o Júlio, então moderem aí tanto as minhas falas quanto a qualidade do equipamento, a qualidade do áudio, né? Mas, ó, nesta praça aqui, que deve ter havido a reunião das tropas, tá? Vou mostrar ali para vocês. E depois a marcha. Ó, essa praça aqui, né, tem ali uma área seja um estaleiro ou uma marina, mas atrás ali tem uma praça também, né? E então a avenida em que a marcha teria acontecido, aqui, ó, no sentido Castelo Novo e centro da cidade. Beleza, galera? Bom, espero que eu tenha contribuído aí com vocês de alguma forma a apresentar a atualidade aqui do local onde houve o desembarque. Sugiro que vocês entrem em contato com o Júlio, com a equipe do Júlio aí, para as outras expedições. Eu fiz essa e realmente foi algo assim, surreal, transformador. É uma coisa de mudar a vida mesmo, e acredito que vai ter ano que vem, mas vai ter as outras aí também, Normandia, Missão Átomo. Então entrem em contato ali, vocês que com certeza estão vendo esse vídeo, são entusiastas e vão gostar muito de ter a experiência de viajar com o Júlio, com toda a galera, né, que é uma galera muito boa que viaja, gente interessada no assunto, pessoas maravilhosas. Você vai fazer amigos, o Júlio vai ser seu guia e você vai se divertir bastante vendo locais como este aqui, né? Este não estava no roteiro, porque é realmente apenas um local de desembarque. O Júlio até fala bem
disso sobre isso nos vídeos, né? Depois as tropas foram levadas lá para Livorno, onde já havia o local de mais ação, teatro realmente de operações. Aqui já era um porto mais consolidado. Mas vocês vão ver muitos locais de interesse. E depois podem até fazer como eu, esticar e dar uma passadinha aqui em Nápoles, na Costa Amalfitana também, para conhecer outras belezas aqui da Itália, seja lá dos Estados Unidos, né, da Alemanha, que eu sei que está se programando a viagem para a Alemanha também. Enfim, vale muito a pena e eu deixo a minha recomendação a todos aqui, viu? Então, hoje, um pouco diferente, aquele abraço da sala de guerra. E aí, gostou do vídeo do Pedro? Aprendeu bastante sobre o local em que a primeira tropa brasileira colocou os pés na Itália na Segunda Guerra Mundial? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, mas também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.